Um nesse monte de sentido. criança aqui. Vamos chegar aqui na família. Qual é seu nome? Lucas. Qual é seu jogador favorito, Lucas? Gabigol. Qual é? Hã? Pô, então Aí. ouviu o que ele falou? Eu vi. Poxa. Parte, né? Aí é Não, faz complicadíssimo. parte não. Faz parte não. Fala nação rubro-negra, cena patética, né, da Cazé TV, né, querendo fazer uma transmissão profissional, mas não escondem quanto eles são antes, né? O moleque falou que o Gabigol era ídolo dele e todo mundo ficou rindo da cara do moleque, ficou caçoando, ficou questionando o pai. Eu queria ver se fosse outro clube que ele falasse, se ele fosse rubro-negro e falasse que o ídolo dele, exemplo, era o Cano, se vocês iam ficar zoando, né? Mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Pedro e Gabigol, dois jogadores que têm números ali que assustam no lado positivo, né? O West Ham, que está de olho no nosso Pedro, promete aí chegar com em torno de 200 milhões de reais, sobre o Marinho. Marinho, que está aí na lista para ser negociado, conversou com a diretoria, pediu para ficar e acredita que vai dar a volta por cima. Em relação ao Arrascaeta, muitos estão se perguntando se ele está contundido depois da foto que foi divulgada. A gente vai falar esse tema com vocês. E o João Gomes começou com o pé direito lá na Premier League. Essas e outras vocês encontram agora na Flaggeral TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo da OneFootball, porque é o melhor aplicativo para futebol no celular. E lá vocês conferem as últimas notícias atualizadas do time do Flamengo, vídeos, transferências, tudo sobre o nosso Megão e qualquer outro clube. Também podem curtir a Bundesliga de graça. E ao vivo, baixe, é o primeiro link na descrição do vídeo e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E agora falando sobre Gabigol e Pedro. Pedro esse que está sendo alvo do West Ham da Inglaterra, né? O West Ham promete aí uma proposta vultuosa e eu vou falar com vocês sobre os dois jogadores em relação a números. Os números dele realmente são assustadores, no lado lógico positivo. Vamos começar pelos números, depois a gente fala desse interesse aí do West Ham. Em relação ao Pedro, Pedro tem 166 jogos, 79 gols com 20 assistências. Dá praticamente aí, em participação de gols, mais de meio gol por partida. E em gols direto, em torno ali de meio gol por partida, um pouquinho menos, né? Mas lembrando que o Pedro, por várias vezes, ele entrou durante os jogos e conseguiu fazer os gols. Então, há uma diferença aí em relação à comparação do Pedro com o Gabigol, porque o Pedro, por muitas vezes, veio do banco. Em relação ao Gabigol, são 217 jogos, com 140 gols e 40 assistências. O número é mais assustador ainda, porque pode botar aí mais de meio gol por partida, bem mais de meio gol por partida, né? E ele desempenhando um papel, hoje em dia, também de garçom. Então, esses números aí mostram pra gente que, hoje em dia, pelo menos em relação ao ataque, a gente está muito bem servido. A gente precisa ajeitar a parte defensiva, e lembrando, não são só os defensores. Parte defensiva começa lá no ataque, com marcação, com pressão pós-perda de bola. E em relação a esse interesse do West Ham, a questão é a seguinte: o West Ham, ele está ali fechando nomes para poder levar para o ataque deles, porque a gente sabe que a temporada lá na Inglaterra termina no meio do ano. Um desses nomes, o maior interesse deles é o Pedro. E eles prometem fazer uma proposta de mais ou menos 40 milhões de euros. Isso dá aí em torno de 200 milhões de reais. E aí, chegando essa proposta, o Flamengo vai recusar essa proposta? Será que é uma proposta assim irrecusável? Para mim, o Pedro vale pelo menos uns 60 milhões de euros, porque a gente perdendo o Pedro, a gente não vai ter aquele centroavante matador. O Gabigol sempre foi um centroavante que faz muitos gols, mas o Pedro encaixou até melhor que o Gabigol como centroavante. E a dupla ali se alimenta dentro de campo. Então, não venderia o Pedro mesmo por 40 milhões de euros. Você venderia o Pedro? Não sei, o questionamento fica. Coloque sua opinião aqui nos comentários e vamos ver aí se chega realmente essa proposta ou não, mas é inegável que esses números aí atraem o olhar de vários clubes no mundo. E nação, falando agora sobre o atacante Marinho, que até hoje não conseguiu embalar no time do Flamengo, assim como foi também o Michael no começo, e depois ele conseguiu embalar, sendo que existe uma diferença de idade muito grande entre Michael e também o Marinho. Mas em relação ao Marinho, a questão é a seguinte: ele teve uma reunião com dirigentes do Flamengo e pediu para ficar no clube rubro-negro e acredita que ele pode sim dar a volta por cima.
Isso depois do pedido aí do Vitor Pereira, né, em relação a poder negociar alguns atletas. O nome do Marinho está incluso nessa situação. Essa informação quem trouxe foi o jornalista Vene Casagrande. Aí a gente vai aguardar para ver qual vai ser a posição da diretoria. Conforme eu falei no começo da matéria, o Michael ele demorou para embalar também. Outro jogador que demorou um tempo para poder jogar bem foi o próprio Everton Ribeiro, que demorou em torno de 6 meses para conseguir deslanchar no time rubro-negro. Léo Pereira demorou anos para poder embalar no time rubro-negro. Então, a questão que fica é a seguinte: você negociaria agora o Marinho? Acha que ele é descartado? Ou vocês acham que ele pode dar a volta por cima, conforme ele mesmo falou? Fica esse questionamento, né? A gente sabe que futebol é uma questão ali muito delicada, né? Tem vezes ali que o atleta não rende. A gente acha que ele não vai embalar e do nada ele começa a jogar bem e acaba ficando imprescindível para o time do Flamengo. Tomara que isso aconteça com o Marinho, caso ele fique no time rubro-negro. Isso porque o próprio Vene Casagrande já disse que o próprio Vitor Pereira quis a negociação aí desse atleta com outro clube. Então vamos aguardar qual vai ser o posicionamento da diretoria rubro-negra e também em relação ao Vitor Pereira, né? Se ele vai dar chance para o Marinho dentro de campo. E nação rubro-negra, muitos têm me questionado sobre a contusão ou não do Arrascaeta. O porquê que tá uma foto lá, ele fazendo um tratamento, né, com duas... como se fosse uma bota, né? Mas vai até mais ou menos ali a coxa. Ela faz pressão. Então me questionaram por que ele está fazendo tratamento se ele não está contundido. Aquilo ali, galera, é para uma recuperação física mais rápida, tá? Em 2019 foi até usado aí no voo do Flamengo lá para poder jogar o Mundial em 2019. O Everton Ribeiro até apareceu numa foto com essas botas térmicas, né, que fazem pressão. Isso aí é para uma melhor circulação, para uma recuperação mais rápida do atleta. Não quer dizer que ele está contundido. A princípio, a informação que a gente tem é que o Arrascaeta não está contundido e que o problema de pubalgia que ele tinha, esse problema ali foi solucionado. Então, a questão ali é somente realmente para uma recuperação mais rápida. A gente tem uma partida importante aí na próxima quarta-feira, então todos os atletas querem estar na ponta dos cascos e o Arrascaeta não é diferente. Então, galera, pode ficar tranquilo porque a princípio não existe nenhum tipo de contusão em relação ao Arrascaeta, que jogou a partida inteira da disputa ali do terceiro lugar do Mundial de Clubes. E a difícil missão do João Gomes já começou com o pé direito, que é tirar o Wolverhampton dessa situação aí de briga para não cair para a segunda divisão lá na Premier League. E isso porque o nosso volante, né? Digo nosso porque todo mundo tem um carinho por ele, né? Eu conheço ele desde que ele tem uns 15, 16 anos. Eu e meu pai, a gente sabe do comprometimento do atleta dentro de campo e como ele e a família dele são rubro-negros de coração. Tá fazendo muita falta aqui no time do Flamengo, mas a gente fica feliz de poder ver ele brilhar lá. Porque ele fez o gol da vitória do Wolverhampton em cima do Southampton, que é um outro clube lá da Inglaterra. Então, ele já começou com o pé direito, é o jogador que foi eleito ali como o melhor jogador dentro de campo e é também o jogador mais jovem brasileiro a marcar gol na Premier League. Então estreou com o pé direito, já está indo para o mercado, o pessoal pedindo autógrafo para o João Gomes. A gente deseja, João Gomes, que você seja muito feliz. Era o seu sonho jogar a Premier League, está realizando seu sonho e que você voe muito mais aí na Europa e que possa vestir também a amarelinha para poder ajudar a seleção brasileira. E acredito que isso vai acontecer o mais rápido possível, porque a bola que esse moleque está jogando, para mim, é um dos melhores volantes que existem na atualidade no mundo inteiro.